Bem, bom dia, meu nome é Márcia Marinho, eu fui convidada pelos alunos da Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba a participar falando sobre leptospirose. Bem, a leptospirose é uma antropozoonose que ela foi descrita pela primeira vez em 1800 no Cairo por Larrey, e ele, a partir de sintomas apresentados em soldados sitiados, ele começou a verificar episódios de febre, de dores na panturrilha, de uma doença hemorrágica, ictérica, com grande comprometimento hepático e renal, que muitas das vezes levava a óbito, e ele fez essa descrição. Isso caminhou ao longo da evolução, ao longo da história. Posteriormente, o agente etiológico foi descrito no Japão, por Ido e Inada. Outros cientistas, simultaneamente, na Alemanha também estavam estudando, mas é dado a eles o êxito do isolamento do agente etiológico, e a partir daí a leptospirose caminha junto com a humanidade. Enfim, é uma enfermidade que acomete os animais domésticos, silvestres e o homem. Ela tem um ciclo na natureza, um ciclo silvestre que nós chamamos, onde o micro-organismo se mantém. Como hospedeiros, os principais dentro das áreas urbanas são os ratos, né, os roedores sinantrópicos, o rato norvégicos, né, a ratazana do esgoto, os músculos, que são os camundongos, e o rato-ratos, que é a ratazana do telhado. Bom, esses roedores, nos ratos, a leptospira, ela se mantém nos seus túbulos renais e, eventualmente, quando eles urinam, elas são eliminadas, e a cada micção desses ratos são eliminadas alguns milhões de micro-organismos. Como esses roedores eles são de hábito noturno, então a grande problemática é a presença de alimentos por exemplo, o cão ele pode deixar os alimentos à noite, então esses ratos, esses roedores, quando eles se alimentam, eles urinam, e durante essa micção, então, há a liberação de leptospira. A explosão demográfica, né, a favorecimento de grandes bolsões de miséria fizeram com que houvesse um grande desmatamento, e com isso também o homem se aproximou muito dos roedores naturais. Criou-se então bolsões de miséria com um grande acúmulo de lixo, um grande acúmulo de alimento, e isso houve uma explosão dos roedores sinantrópicos. A leptospirose no Brasil ela é considerada uma doença endêmica, semelhantemente à da Índia. Em países desenvolvidos, ela está relacionada com atividades recreacionais, mas no Brasil ela é endêmica devido a esse grande favorecimento de acúmulo de lixo, densidade populacional, a invasão do microambiente dos roedores, e tudo isso favoreceu a proliferação dos hospedeiros naturais. Bem, a transmissão da leptospira, ela se dá basicamente pelo contato do micro-organismo com as mucosas, com a pele íntegra ou não. A leptospira ela tem a capacidade de penetrar a pele íntegra, não havendo necessidade de lesão, pela cavidade nasal, oral, ou pelo contato. A principal forma de transmissão é contato com a urina, contendo o micro-organismo vivo, ou com solo também contaminado. Bom, eventualmente na literatura há outras formas de transmissão, mas a maior ocorrência é através do contato com a urina dos roedores, que são os mantenedores do micro-organismo viável na natureza. Bom, a forma de evitar a leptospirose, temos vacinas no mercado, vacinas para animais. A vacina humana ela só é utilizada em Cuba, na China, em países da antiga União Soviética, e entretanto há uma grande quantidade de pesquisadores no mundo buscando a elaboração de uma vacina efetiva. A forma de evitar principal é o contato com a água ou com o solo, ou enfim,
o contato com o micro-organismo viável na natureza. Isso posto, então a grande problemática nas áreas urbanas seria o quê? A eliminação dos roedores, do rato. Então manter o ambiente limpo, sem ratos, sem a presença desses roedores, o depósito, o acúmulo de lixo, né, a grande quantidade de matéria orgânica na natureza favorece a proliferação desses roedores sinantrópicos e com isso possibilita o maior contágio, favorece. Então seria o cuidado, né, o monitoramento sistemático com a presença de roedores no local. No caso dos animais, a vacinação anual, periódica, embora a vacinação ela não confere uma reação imunológica cruzada com os outros demais sorovares. Um animal então vacinado, ele tem uma certa proteção sobre aquelas sorovares contidos na vacina, e não contra todos, que são muitos. E evitar o acúmulo de lixo, o favorecimento da exposição à água da chuva, principalmente nas áreas urbanas, porque após as enchentes ou durante as enchentes, a água, elas invadem as galerias, que são os locais, né, de moradia, os hábitats desses roedores, e com isso elas levam para as ruas, né, para a parte exterior, uma grande quantidade de micro-organismos. Então a pessoa, no contato com essa água de enchente, ela pode vir a se contaminar. Entretanto, há um outro roedor, que é o rato-ratos, que ele vive nos telhados, ele coabita os telhados, os camundongos, então eles também teriam essa participação ativa na forma no favorecimento da transmissão da leptospira. Então, a principal medida é eliminar os ratos, ou então mantê-los longe do nosso ambiente doméstico, longe desses roedores nos fômites de água ou bebedouro de cão, de gato, porque o roedor ele tem hábitos noturnos e uma principal característica dele é que quando ele ingere algum alimento líquido ou sólido, ele urina imediatamente sobre aquele alimento. Então, dessa forma, manter os bebedouros, os potinhos de água e de comida, as rações bem guardadas e durante a noite, se possível, não expostas, principalmente na parte externa da casa, onde há uma grande possibilidade maior possibilidade de roedores adentrar. Então, a presença de um felino castrado também é uma medida muito interessante e a manutenção do ambiente limpo.